Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, Canaã. Sejam bem-vindos nesta manhã. Passamos aqui o nosso Natal para a glória de Deus. Já estamos aqui caminhando para os últimos dias deste ano de 2024 até aqui. O Senhor tem nos ajudado, né, meus irmãos? E graças a Deus, mais uma oportunidade nós temos aqui de ouvirmos e recebermos a palavra do Senhor aqui no nosso Bom Dia Canaã. E você que já chegou aqui, meu irmão, já está aqui conectado conosco, também compartilhe esta live com alguém, né? Divida essas boas notícias, que as boas notícias do céu nunca param, né, meus irmãos? Estávamos aqui conversando que o Senhor sempre tem uma palavra, independente se é Natal, se é Ano Novo, o Senhor sempre está conosco e sempre estará. Independente do dia, se é bom, se é feliz, se é triste, o Senhor está conosco, né? E esta é a mensagem. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. É o Deus conosco que foi enviado. Oh, irmãos, que época feliz, que época gostosa de viver, é relembrar. Não é uma data precisa do nascimento de Jesus, né? Mas esta época é uma época que nos remete ao nascimento de Jesus, e é tão bom, irmãos, a gente ter essa mensagem, né, de esperança, que é Jesus, é a esperança da igreja, é a esperança para o aflito, e Jesus tem uma palavra para você hoje. Então, você que pode, meu irmão, curta aqui este link, curta os irmãos que estão pelo Facebook também, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, porque quando você curte este link, irmão, você também está ali apontando, né, para os algoritmos que fala, né, da internet, que este é um bom conteúdo, então vai chegar para mais pessoas, e também compartilhe esse link nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, tá bom, queridos? É uma alegria tê-los aqui nesta manhã. Queria também dar a paz do Senhor aqui ao Eri, aos irmãos que estão conosco aqui nas mídias, o Naldo sempre aqui conosco o ano todo, né, irmãos? Trabalhando para que chegue a palavra do Senhor aí para a vida de cada um dos irmãos que estão conosco e estarão, né, irmãos? Porque vai ficar aqui esta palavra para você ver hoje, ver outros dias, e vai ficar registrado. E recebendo hoje a nossa querida, irmãos, esta querida pastora Denir, como nós amamos, uma pastora tão amorosa, irmãos, dá vontade de levar com a gente para onde a gente vai. É uma honra, viu, pastora, recebê-la, você aqui nesta manhã. Tudo bem, Amém. pastora? Como que você está? Tudo bem, Mê. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que dia lindo que o Senhor preparou para nós, né? Um dia em que o Verdade. Senhor está fazendo algo novo. Todos os dias ele faz coisa nova. É privilégio estarmos vivos e louvando a Deus. Agradeço a oportunidade e sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus abençoe, irmãos, Eri, todos que estão aqui nos ajudando, a Mê e os irmãos que estão aqui no apoio, o Naldo, todos, e também aos nossos pastores, que sempre nos dá essa oportunidade. Louvado seja Deus por isso, amém? Deus abençoe a cada um. Amém, pastora. E, meus irmãos, você que já está conosco, coloque seu pedido de oração, porque após a palavra, a pastora Denir também vai estar apresentando cada pedido, irmãos, porque, como a gente sempre diz, né, o céu não para, o céu não entra em recesso, o Senhor está ouvindo a sua oração, o Senhor está te contemplando, o Senhor sabe a sua necessidade, o Senhor, Ele está aqui nesta manhã, ouvindo e atendendo o seu clamor. Aquilo que para você é impossível, para o nosso Deus é possível, ele pode fazer. A gente, irmãos, é limitado, nós somos limitados, né, pastora? A gente vai até um certo limite, a gente pode fazer até um certo limite, porque somos humanos, e aquilo que a gente não pode fazer, o nosso Deus pode fazer. Aonde a tua mão não pode alcançar, meu irmão, a mão do Senhor alcança. Então, creia que o Senhor é poderoso para realizar grandes obras ainda este ano. Ele não terminou, Deus pode ainda te surpreender ainda neste finalzinho de ano, porque o Senhor, ele é poderoso, ele é fiel. Amém. Irmão, uma coisa que Deus
ama fazer nos surpreender. Amém. Olha, irmãos, Deus pode vir por caminhos que você nem imagina e fazer coisas que você não está nem esperando, porque Ele é fiel. Eu tenho certeza que ao longo deste ano você viveu coisas que não esperava. Muitas vezes até coisa que pareceu triste no início para você. Nossa, eu não esperava que eu ia passar, mas trouxe uma grande experiência sua com o Senhor. Porque, irmãos, tudo que muitas vezes vem para nos trazer marcas que era para ser tristeza, Deus traz grandes testemunhos para nós. Deus Verdade. sempre reverte tudo aquilo que é para nos trazer tristeza em testemunho. Então, tudo, irmãos, coopera para o nosso bem, né, pastor? É Amém? E nós verdade. vamos orar agora, irmãos, para ouvirmos a palavra. Então, você que pode, tem a sua Bíblia aí perto, pode acompanhar. Então, você pega a sua Bíblia neste momento. Concentre-se, irmãos, e você que pode estar no espacinho aí reservado. Eu sei que tem muitos irmãos que tiram esse período, né? De férias, de recesso do trabalho, está aí reunido com a família, e coisa boa é estar reunido com a família, irmãos, ao redor da mesa, talvez conversando, e também aqui, né, reunidos e ouvindo uma palavra da parte do Senhor em família. Você que pode, então, também curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento, Senhor, de comunhão e reunião, Senhor, diante de ti, aos teus pés para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui porque estamos sedentos de ouvir a tua voz, Pai. Porque o Senhor, ó Pai, tem uma palavra ao coração do teu povo, da tua igreja. Porque a tua palavra é boas notícias, Senhor. O Senhor sabe o que a sua igreja precisa nesta manhã. Eu te louvo e te agradeço pela vida da tua filha, pastora Denir. Obrigada, Jesus, pela vida dela nesta manhã. Continua usando e use ela nesta manhã para a glória e louvor do seu santo nome. Guarde a vida dela, abençoe ela e a sua casa, a sua família. Que ela também seja, Senhor, ricamente abençoada para a glória do teu nome. Que nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos abertos, com a nossa mente voltada à tua palavra. Que nada venha nos distrair, Senhor, tirar a nossa atenção, que nenhuma preocupação, Senhor, que as nossas ansiedades, Senhor, com todos os nossos cuidados, Senhor, apreensões fiquem de lado agora, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, tem um espaço e um lugar especial na nossa vida. Nós confiamos e acreditamos, ó Pai, na tua palavra, porque ela nos fortalece e fortalecerá cada um, Senhor, e a tua igreja nesta manhã. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, pastora? Com a Amém. oportunidade, querida. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Em João 4:9, a gente vai se ater na parte B, porque depois a gente vai estar lendo outros trechos que vão estar complementando. João 4:9 diz assim. Eu vou ler todo, mas depois a gente vai reforçar ao final. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Amém, irmãos? Sabe, ao longo desse ano, irmãos, eu aprendi um pouquinho mais algumas coisas, sabe? Mas principalmente nesses últimos dias, sobre você não ser, fazer divisão, acepção de pessoas, sabe? A gente sabe disso, que isso faz mal, que não convém, principalmente para servos de Deus. Mas, muitas vezes, a gente faz sim, infelizmente. E eu pus um título aqui nessa palavra, ó, explodir muralhas da divisão. Então, nós podemos ver aqui nesse trecho que os samaritanos, eles estavam fora do muro de Jerusalém, porque eles não se davam, eles eram inimigos do povo de judeu, né? Então, nós vemos aqui em João 4, nós vamos ler, como nós acabamos de ler no 4:1,
Não, eu quero ler com vocês, aliás, do 1 ao 26, eu quero ler todo o trecho. Eu só quis ler a primeira parte para que nós pudéssemos prestar atenção sobre essa divisão, essa muralha que muitas vezes aparece e que não é de Deus. É uma situação que Deus não está presente. A mulher samaritana, João 4, nós vamos ler todo o trecho, tá? De 1 a 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus estava sozinho, né? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus, a quem é esse que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adorares. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Então, irmãos, as duas culturas ali, elas se odiavam. Havia 1000 anos, elas não se falavam. Eles faziam a viagem ficar bem mais longa, quando se saía de Jerusalém, para não passarem em Samaria, nas terras de Samaria. Tudo deles, utensílios, camas, tudo era considerado impuro. Eles não se achegavam, não tinham contato algum. Mas o nosso mestre se conduzia para um conjunto de regras diferente. Ele passou por cima do tabu cultural, irmãos. Irmãos, esse Jesus é maravilhoso. Então havia uma muralha de separação entre eles, como nós acabamos de ler. E Jesus ama derrubar muralhas,
Foi por isso que ele enviou Filipe a Samaria. Em Atos, agora nós vamos ler Atos 8, 5, que nós vamos ver que coisa linda que o Senhor fez ali. Atos 8, 5. E também o 7 e o 12. Atos 8, 5 fala assim: e houve grande alegria naquela cidade. O 7. Desculpe, o 5 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O 7. E houve, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E no 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Irmãos, o Espírito do Senhor enviou Filipe para pregar em Samaria, né? Então, havia curas e grandes milagres e libertação. Jesus foi o primeiro que pregou ali. E eles ouviram as boas novas da salvação, do reino de Deus e do nome de Jesus. E creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres, como nós vimos aqui. A cidade, irmãos, ela se irrompeu em um grande avivamento. Foi tão grande que chegou lá em Jerusalém e Pedro e João ouviram falar sobre a reação e viajaram de Jerusalém até Samaria para confirmar o que estava acontecendo. Então, irmãos, por causa dessa separação, eles nunca ouviram falar do evangelho. Primeiro foi por Jesus e depois o Senhor mandou Filipe, o Espírito de Deus envia Filipe. Então, estes, Pedro e João, eles foram para Samaria e eles chegaram e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, eles tinham apenas sido batizados. Então, Pedro e João, eles puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Um povo, irmãos, que Deus amava. O religioso, sabe? Aquele que até pregava a palavra do Senhor, eles continuavam naquela divisão, naquela muralha. Mas o Senhor pregou e depois vai Filipe e depois então eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui em Atos 8, 15 e 17, diz assim: os quais, descendo para lá, vieram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles nenhum o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor. Então eles impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Sabe, irmãos, somos prontos muitas vezes a fazer acepção de pessoas, a julgar alguém por fazer as coisas diferente de nós, sabe? Por exemplo, a pessoa se porta de um jeito diferente, que não é o nosso, então nós achamos que não é correto. Né? Por exemplo, a gente se assusta quando a pessoa tem um monte de piercing no nariz, aqui assim, em tudo quanto é lugar. Mas Jesus ama aquela pessoa também. E o Senhor tem plano e projeto de salvação, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. E muitas vezes, por coisas pequenas, banais, a gente fala, ai, não gostei daquele jeito que ela se vestiu, se portou, porque nós somos, né, humanos, olhamos com o nosso zoião, já achamos que é aquilo que a gente viu. Mas o Senhor vê o coração, o Senhor vê depois da muralha, né, daquele muro que a gente coloca muitas vezes. E Cristo veio para todos que o receberam, todos que o quisessem. E a todos quantos receberam, diz João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, João 1,12 diz isso. E aí, em Gálatas, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, viu, irmãos? Gálatas 3,26 diz assim, para que não fique na nossa palavra, né, irmão? Porque a nossa palavra não tem peso algum.
o que valida, o que muda, né, é a palavra de Deus. Então, aqui em Gálatas 3, 26, diz assim, até o 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então, meus irmãos, somos filhos e herdeiros. Olha que coisa linda. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele é rei. Então, nós somos reis e rainhas. Os homens e as mulheres, filhos e herdeiros de Deus, são reis e rainhas. O Senhor nos separou para reinar. Amém? Meus irmãos, Deus ainda não havia terminado a obra. Então, Jesus enviou Filipe para a sua segunda missão transcultural. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Nós vamos ler Atos 8:21. Quando o Senhor manda Filipe, e ele vai pelo Espírito em obediência. Então, diz assim, Atos 8:21. Isso. 8:21 a 40. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele grande vulto, a qual a todos dava ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. E aí diz assim, o 21, irmãos, eu falei um trecho, estou lendo outro. Nem, o 21, 8:21, não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele está falando aqui, irmãos, porque Simão aí, o mágico, ele queria seguir para começar a imitar, e ele queria fazer as obras que Filipe estava fazendo. Então ele diz isso, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás com fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aí nós vamos ler agora sobre Filipe e eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, era um homem poderoso, irmão, um alto oficial, e ele era eunuco. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa.
Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou-lhe, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Só um minutinho, irmãos, que a página é tão fininha que grudou. Ele pergunta se ali havia água, né? Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. Amém, irmãos? Então, queridos, o anjo do Senhor falou para Filipe, Filipe foi e obedeceu e pregou a palavra para esse eunuco. A gente vê em algumas explicações que esses homens que eram eunuco, eles eram castrados, né? Então ganhava a confiança do rei porque trabalhava no harém e o rei sabia que ele não iria seduzir a sua rainha. Nesse caso aqui, desse eunuco, ele era um etíope, eunuco, e ele era o mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, e ele era o superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então, quando ele regressava sentado no seu carro, ele estava lendo, como nós acabamos de ver, sobre o profeta Isaías. Irmãos, aqui a gente já vê, sabe, muralhas separavam Filipe do eunuco. Por quê? O etíope tinha pele escura, ele era da África distante, e Filipe havia crescido ali perto, e ele era de pele clara. O viajante era rico o suficiente para viajar. E quem era Filipe? Senão um simples refugiado banido de Jerusalém. Então nós não vamos ignorar, irmãos, que era muita diferença. Né? Tem uma parte de Atos 2, 1-9, que fala que Filipe era casado. Ele tinha 4 filhas. As suas filhas eram virgens e profetizavam. Então o oficial era um eunuco, ele não tinha mulher ou filhos, nem tinha planos de ter algum deles. Né? A vida dos 2 homens não poderia ser mais diferente. Mas Filipe, ele era membro, fundador da equipe da demolição da intolerância. Então ele atravessou aquela muralha e convidou. Você pode crer, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, olha que coisa linda, porque se Filipe não ouvisse a voz do Espírito, se ele não ouvisse o Senhor, ele não teria pregado para esse homem tão diferente dele. E ele não teria vislumbrado uma coisa tão linda, que foi uma pessoa que creu tanto que já quis ser batizado quando ele viu água. E Filipe não pôs barreira alguma. Sabe, irmãos, muitas vezes, a gente às vezes fala: não, espera, porque tem isso, tem aquilo, tem muita coisa para se fazer. Mas aqui a gente está lendo na palavra de Deus que ele falou: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, no versículo 37 a gente lê isso. Então, irmãos, não há mais tempo para religiosidade. Foi isso que eu estava orando e sentindo e pensei, sabe? O mandamento de Cristo é ir e pregar. Fazer a vontade de Deus. Não interessa se a pessoa está morando na rua, se ele é viciado, perturbado e etc. Cumprir o chamado do Mestre nos alegra, pois nós vemos as vidas sendo tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Isso é lindo, porque, irmãos, o céu é de Deus. Ele põe lá quem ele quer, não é verdade? Se eu olho
com um olhar de desconfiança, de separação, colocando divisão, eu estou julgando e eu estou querendo ser Deus, mas Deus não é assim. Então nós não podemos achar que certas pessoas não merecem salvação, porque Deus olha o que está lá dentro dessas pessoas. Olha, irmãos, nós vamos fazer a nossa parte. Pregar, tirar as vidas do sofrimento, e o Espírito Santo vai completar a obra. Sabe, irmãos, eu quero testemunhar para vocês algo maravilhoso que o Senhor fez esse ano comigo. Porque eu moro, irmãos, ali na divisa do Sacomã com Heliópolis. A rua que eu moro já é Heliópolis, a de baixo é Sacomã. Já é Sacomã, a rua de baixo. Então, e eu moro ali há 28 anos, mais ou menos. Irmãos, eu sempre perguntava para Deus, por que eu vim morar aqui? Bom, eu sabia que financeiramente por isso também. Primeira, a resposta eu já tinha, assim, né? Porque eu morava na Aclimação, na Lacerda Franco. Minha mãe também mora na Aclimação. E quando eu me casei, morei ali 3 anos. Meu marido tinha uma inscrição de Coab e nós saímos do aluguel, então foi bênção. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi entrar naquele corredor que dava para a sala e beijar o chão e agradecer a Deus. E levantamos a mão e agradecemos porque a gente estava entrando num local que era nosso, que o Senhor tinha dado. Tivemos que dar a entrada assim, vendemos o carro e depois Deus providenciou outro, mas a gente ficou feliz. Só que eu ainda ficamos felizes, fizemos alguma reforminha que precisava, era novo, mas não tinha azulejo, aquelas coisas todas, eles entregaram no rústico, tanto cozinha como banheiro, e passou um tempinho e depois a gente foi morar ali. Só que nós não comprávamos nada ali, eu não saía do portão do prédio para andar ali, para fazer nada. Né? Eu fazia tudo lá na Aclimação, ali no Ipiranga, comprava nos mercados que a gente estava acostumado, até padaria, feira, tudo. Sempre íamos para lá. Mas o Senhor me colocou para trabalhar, depois de um período, veio meu filho, e eu fui trabalhar como orientadora da Natura. E para isso, eu tinha que andar por ali. Mas aí eu já estava caindo aquelas barreiras, né, irmãos? O Senhor já foi me desconstruindo, porque ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu estou morando perto da comunidade que eu não sou nada. Eu sou servo de Deus e tem um monte de servo de Deus ali, fiel e feliz, servindo a Deus. Aliás, nós temos muitas boas igrejas ali, né? E o Senhor foi me desconstruindo e eu fui trabalhar e eu ia em vielas e eu visitava e eu levava a revista e eu fazia ficha nova de novas meninas. E eu trabalhei muitos anos ali, 8 anos e meio. E aí Deus deu a graça que eu me aposentasse. Então faz um tempinho já, uns 7, 8 anos já, que eu não estou mais trabalhando, fazendo aquele trabalho que foi bem difícil. Não foi só ali, também fazia na Vila Carioca, numa parte da saúde, enfim. E aí, irmãos, eu ficava assim, meu Deus, eu conheci tanta gente aqui, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que render, eu tinha que dar resultado, e eu não ficava falando de Cristo. Mas agora eu moro aqui, por que eu vim morar aqui? Eu vejo, às vezes, a juventude saindo da balada, passa brigando, rapazes brigando com as moças, bêbados, alterados, e eu acordo, vou orar, coloco a mão na direção, eu falo, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa aqui. Por que eu moro há tantos anos aqui e eu não faço nada? Irmãos, eu fiquei uns 5 anos orando assim, triste, pedindo para Deus. E aí o Senhor preparou, nesse ano, a missionária Silvana também mora ali, mais ou menos perto de mim. E aí ela teve falando desse trabalho que ela tinha desejo de fazer. Muitas vezes ela já foi pregar sozinha e tudo e tal. Pra meninada que sai do baile funk, da balada. E eu falei, nossa, ela me deu uma carona. Eu falei, meu Deus do céu, você é uma bênção na minha vida. Você está falando tudo que eu quero fazer. Porque eu não sabia por que eu morava aqui tantos anos, por que tanta coisa aconteceu na minha vida e tudo mais. Aí a gente foi conversando, Deus preparou, o pastor Denilson e tem mais outros irmãos. E a gente começou a fazer o trabalho ali, irmãos. A primeira vez que a gente foi, irmãos, eu fiquei tão impactada. Eu falei pro meu marido, amor, eu tô muito feliz, ora por mim, porque hoje eu tô assim, radiante, sabe? Porque eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer na vida dessa galera. E foi muito bom, irmãos.
Foi muito edificante, foi feliz. Eu demorei para dormir à noite, porque foi cedinho de manhã, mas eu passei o dia me alegrando, porque muitas vidas foram alcançadas. Nós estávamos só em 3, porque outros não puderam ir. Mas foi glorioso o que o Senhor fez ali com aquelas vidas. E aí nós percebemos, que não dá para contar tudo, né, irmãos, porque a hora passa, mas aí nós percebemos que o melhor dia é no domingo cedinho, de 6:30 da manhã, 7 horas, porque é a hora que a turma tá vindo mesmo, arrasada, infeliz, alterada até às vezes, mas o Senhor dá uma graça tão grande, porque nós pegamos pessoas assim também naquele sábado. Mas pegamos pessoas que choraram, que nos abraçaram, que estava retalhada, uma menina de 13 anos, filha de pastores, só que os pais se separaram. E aí ela ficou vivendo mais com a avó, e a avó tinha falecido, então ela não tinha graça a vida dela, ela estava infeliz, muito infeliz. Um frio, irmãos, e ela estava ali com um topzinho, com a barriga de fora, com os bracinhos de fora. E aí, quando ela mostrou, irmãos, o braço dela todo retalhado, acho que de navalha, não sei, de gilete, estava assim, tudo retalhado, porque ela quer morrer. 13 anos. E aí, irmãos, então, assim, você fala assim, meu Deus, podia ser minha neta, né? Porque eu já sou, né, uma senhorinha. Nem podia ser minha filha, mas minha neta. E numa situação dessa, então o coração corta, irmãos. E aí você vê que não tem diferença. Quem sou eu para julgar essa garota? Para dizer que ela não faz parte do meu clã, do meu clube, do meu, sabe, da minha turminha? Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor faz a dele. A nossa atitude, sabe? Com atitude de oração, entrega, arrependimento, é que virá o avivamento para a nossa nação. Nós temos que obedecer o ID do Senhor, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar as almas. Porque, irmãos, o tempo passa muito rápido, a gente já está no fim do ano. O ano passou. E eu fico feliz porque Deus teve misericórdia da minha vida. Esse ano eu orei muito para que o Senhor nos usasse. Nós fizemos a aula de casados, voltando só um pouquinho. Em março, né? De março, abril até maio, mais ou menos, acho que foi. E depois nós fomos convidados, eu e meu marido, para auxiliar os pastores, né? Francisco e Márcia, para auxiliar na aula de casados. E tem sido uma grande bênção, irmão, esse ano para as nossas vidas. Porque o que a gente percebe, irmãos, é que quando nós ficamos reservados, só fazendo a nossa parte, ali indo na igreja, voltando, recebendo, o Senhor fica triste, o Espírito Santo fica triste, e a gente também fica triste. E quando nós começamos a pôr a mão no arado mais, né? O Senhor vai se revelando, vai alcançando a nossa casa, vai fazendo obra de transformação na nossa vida. Porque o Senhor nos aguarda, irmãos, para completar a obra de Cristo, sabe? Em nós e nas outras vidas. Na igreja, no bairro, na cidade e no Brasil, e no mundo afora, irmãos. O Senhor está chamando a mim e a você. Vamos fazer a vontade dEle, para que as vidas saiam do pecado, saiam da tristeza, da amargura, e se encontrem com o Senhor. Sabe, não é mais tempo da gente ficar preocupado. Ai, porque fulano não me cumprimentou. Ai, porque... Ai, eu não queria estar ali, eu queria estar lá. Irmãos, a gente tem que querer estar onde Deus está. Se Deus te chamou para estar lá, vai lá. Se Deus está chamando você para ir lá no Heliópolis, na saída do baile funk, ali onde eles passam o caminho deles ali, antes do viaduto, sabe? Vai falar da palavra de Deus no domingo cedinho, vai sim. Ele te dá graça, ele te dá força, ele te capacita. Nós fizemos as nossas camisetas, vamos estar bonitinho. Já está escrito, posso orar por você. Tem uma palavra já na camiseta que vai nos diferenciar deles. Não porque a gente é diferente, mas porque eles vão estar com confiança. Irmãos, a gente pregou por um rapaz que ele falou, já fui batizado. Quando ele estava morando na rua, carregando um monte de tralha. Quando nós falamos que queríamos falar de Jesus para ele, ele já tirou o boné dele. Ele ficou reverenciado. As pessoas, elas estão sedentas. Elas estão querendo, mas não há quem pregue. Então, nós temos que pregar, irmãos. Nós temos que falar. Nós temos que armar-se de amor,
de misericórdia, de tolerância, de tolerar, irmãos. Armar de tolerância, né? Não tem a intolerância. Nós vamos tolerar, nós vamos buscar os perdidos, irmãos, porque o Senhor tem obra grande para fazer na vida de todos, mas nem todos virão, mas alguns virão. E o Senhor fala, o apóstolo Paulo fala, que nós temos que fazer de tudo para ganhar alguns. Né? Eu não lembro exatamente como que é o versículo, mas esse versículo eu amo, sabe? Fazer de tudo para ganhar alguns, porque o céu está aguardando essas vidas, tem espaço para eles ali, e o Senhor quer alcançar a todos que se abrirem e que quiserem, amém, irmãos? Então vamos deixar esse sentimento de intolerância, sabe, de divisão. Vamos derrubar essas muralhas, vamos derrubar esses impedimentos que não deixam as vidas se achegarem a Deus por causa da nossa atitude. Não dá, não posso, não vou conversar com aquele. Jesus não conversava, irmãos, com as prostitutas, com o cobrador de imposto, com todos. Vamos ler o Novo Testamento, vamos ler ali Mateus, Marcos, Lucas, João, vamos ler e vamos aplicar na nossa vida, porque o Senhor está chamando homens, mulheres, crianças, porque o Senhor já tem falado nessa casa aqui, que vai usar as crianças. Porque, irmãos, se não há quem pregue, Deus usa aquele que estiver disponível, coração limpo, que estiver aberto. Então, essa é a palavra, irmãos, nesse dia que o Senhor trouxe para as nossas vidas e que eu tenho falado para vocês. Vamos nos armar de amor, de palavra de Deus, de preparação do evangelho, de unção, de poder e de graça para que o Senhor possa usar as nossas vidas. Amém, queridos? Até aqui. E agora, então, vamos orar? Podemos orar? Amém. A gente sabe que chegaram muitos pedidos de oração, irmãos, pela internet. E esse Bom Dia Canaã tem um longo alcance. Ele alcança vários estados do Brasil e ele atravessa as fronteiras e ele vai para outros países, irmãos, porque o Senhor é Deus, que ele faz conforme ele quer. Então existe essa palavra, esse tempo em que nós trazemos essa palavra por esse canal para alcançar muitas almas. Oremos por cada pedido, irmãos, por cada necessidade. Pai Santo e amado, na tua presença nós estamos, porque te amamos, Senhor, porque queremos te servir de todo o nosso coração e queremos declarar a tua grandeza, o teu amor, a tua fidelidade sobre a terra, Senhor, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o nosso São Paulo, São Caetano, a nossa rua, o nosso bairro. Pai querido, nós oramos agora sobre cada pedido de oração que foi colocado aqui, Senhor, no teu altar, que os meus irmãos colocaram sobre enfermidade, sobre liberação de processo do INSS, sobre a divisão de casais, sobre a confusão no lar entre filhos e pais. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, alcança as famílias, alcança os perdidos. Ó Senhor, ouve, Senhor, a nossa oração e alcança esse coração aflito, essa necessidade, essa enfermidade. Ó Pai, alcança esse casal, Senhor, que em pleno fim do ano está dividido, está brigando, estão fazendo projeto que próximo ano eles não estarão mais juntos. Meu Deus, quebra toda a armadilha do inferno, repreende todo espírito de divisão e de contenda, de enfermidade, de dureza no coração, de falta de perdão. Senhor, como que o Senhor pode fazer algo se há, Senhor, divisão, contenda, falta de perdão? Ó Deus, quebra os laços, quebra as barreiras, os impedimentos, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda perturbação, toda tristeza, amargura de alma e falta de perdão. Ó Deus querido, nós clamamos a Ti, Senhor. Alcança as famílias neste fim de ano. Haja harmonia, concórdia, Senhor, alegria, Senhor, que vem do alto dos céus. Senhor querido, abençoa, Pai, os filhos,
os pais, as mães, os casais, os netos, Senhor, as noras. Ó Deus, faz obra de restauração nas famílias. Senhor, nós te pedimos, Pai, alcança, Senhor, o perdido e necessitado. Eis-nos aqui, Senhor, para te servir e te adorar. Faz, Senhor, um avivamento na nossa terra, a começar por mim, a começar pela missionária Melissa, pelo Naldo, pelo Eri, a começar por cada irmão que aqui está. Ó Deus, põe a tua mão, Senhor, sobre esta nação e salva os perdidos. Usa as nossas vidas, que sejamos luz nas trevas, Pai. Assim oramos e te agradecemos por tua misericórdia e fidelidade. Muito obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Pela tua misericórdia aqui estamos, Senhor. Faz a tua obra e contempla, Senhor, cada vida que está clamando e chorando agora. No nome de Jesus oramos e te agradecemos, Senhor Deus. Amém, Senhor. Graças a Amém. Deus. Amém, pastora. Louvado seja Deus por esta palavra nesta manhã. Eu amo esse texto de João capítulo 4, deste encontro, né, de Jesus com esta mulher, quebrando tantas barreiras, né, ali de povo, né, do povo contra povo ali mesmo, né? Isso. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Verdade. O Senhor quebrou muitas barreiras ali, o Senhor continua quebrando barreiras, irmãos. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra que quebrou barreiras nesta manhã. Amém. Em nome Né, de irmãos? Jesus. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há barreiras que Deus não possa jogar por terra nesta manhã. Porque quem levanta as barreiras é o próprio adversário, irmãos. Mas o Verdade. Senhor tem poder de jogar por terra toda barreira. Verdade. Creia nisso, irmãos, porque o inimigo ele levanta a barreira dentro da família, ele levanta a barreira entre os casais, entre filhos, ele quer a bagunça, mas o Senhor é aquele que joga por Amém. terra. E Verdade. louvado seja Deus por isso. E aquela mulher deu ouvidos, né, pastora? Verdade. A voz do Senhor. Eu até anotei aqui, a senhora falou uma coisa muito importante, né? Quando nós fazemos a obra do Senhor, nós nos sentimos vivos, né? Porque a gente é como essa fonte que Jesus falou. Verdade. Dentro de nós, uma fonte começa a jorrar Verdade. quando o Senhor passa a morar dentro de nós, né? Então, aquilo precisa ser passado para frente aquilo que a gente recebe. Verdade. Se a gente fica represado dentro de nós, aquilo gera uma angústia dentro da gente. A gente precisa compartilhar. Tanto é que aquela mulher, né, pastora, ela larga aquele cântaro. Não cabe dentro daquele cântaro, aleluia, aquilo que ela recebe. Ela precisa sair correndo e contando para todo mundo. Eu encontrei o Messias. Verdade. Aleluia. Ô, irmãos, que época gostosa de falar de Jesus. É propício de falar de Jesus no meio da nossa família. Verdade. E a gente falar do quanto ele nos amou. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Aleluia. E logo está chegando aí, irmãos, para nos buscar. Nós somos o João Batista da nossa geração. Verdade. Louvado seja Deus com as boas notícias. O que a pastora pregou aqui é as boas notícias, as boas novas. Amém. É o evangelho, nos cabe apenas falar, não é julgar. É apenas dar as boas novas e o Senhor faz o restante, né, meus irmãos? A gente lança a semente, a transformação é com Jesus, né, pastora? Amém, é verdade. Quem opera a transformação nas vidas é o Senhor. Santo vai Espírito trabalhando Santo de e a Deus. pessoa vai amolecendo, né? Vai mudando, né? A palavra, o evangelho cabe a nós compartilharmos, né? O nosso testemunho, cabe a nós compartilharmos aquilo que o Senhor fez na nossa vida e ainda está fazendo, né? Que nós estamos em obras. Estamos em obra. Estamos em obras, né, pastor? O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Mas louvado seja Deus por esta manhã, por esta palavra, por cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, o seu dia, o seu final de ano, né? Não fique preocupado com amanhã, se você está preocupado. Olha que palavra maravilhosa. Nós temos uma obra, uma grande obra a realizar em nome do Senhor Jesus. Amém, o Senhor está conosco hoje, estará todos os dias, né? Vamos confiando no Senhor. Está um
um cheirinho de ano novo já no ar, É chegando aí os últimos verdade. dias do ano, e o Senhor está conosco, esteve conosco em 2024, estará Amém. conosco em 2025, né, pastor? E se Ele está conosco, nós vamos descansar Amém. nele. Irmãos, este ano eu descansei no Senhor, literalmente. Falei, Senhor, está nas tuas mãos, e o Senhor, irmão, cuidou como cuidou, né, irmãos? Porque Deus é Deus. A gente Amém. acha que governa alguma coisa que a gente cuida, mas cuida nada, mas no controle de tudo está na mão do Senhor, e Ele tem os planos dele, são maiores que os nossos, os pensamentos dele são maiores que os nossos, tudo que ele faz é melhor. Descansa seu coração, irmãos. Verdade, Ó, querido. aproveita os seus dias aqui dos últimos dias do final de ano, entra um ano na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, descansa. Não deixa o inimigo roubar a sua alegria, não. A sua confiança no Senhor, porque o nosso Deus é grande. As Amém. nossas lutas é muito pequenininha diante do nosso Deus. O nosso Deus é grande. E nós encerramos Verdade. esta manhã aqui no Bom Dia, agradecendo a cada participação, pedindo aqui que os irmãos nos sigam lá no Instagram, Igreja Canaã, _SCS, esteja ali seguindo a nossa igreja, porque lá, irmãos, tem a agenda da nossa igreja, por lá nós ficamos informados de todas as atividades, dos cultos, tudo lá está no nosso Instagram da nossa Igreja Canaã. Também acompanhe aqui as nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Curta e compartilhe. Continue compartilhando esta live. Se você ainda não curtiu esse link, curta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube e também na nossa página do Facebook, se inscreva e curta, tá bom, queridos? Para que muitas vidas sejam alcançadas por essa e por tantas outras palavras que foi pregada ao longo desse ano aqui no Bom Dia Canaã, Verdade. e palavras, pregações que temos aí registrado nos nossos canais. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Eu deixo aqui a minha gratidão aos nossos queridos irmãos que aqui da mídia estiveram, a nossa querida pastora Denir, que esteve conosco aqui no Bom Dia, cada um dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E antes de encerrar, pastora Denir, dê as suas considerações finais também, Amém. e pode Glória a se despedir Deus. dos irmãos em nome de Obrigada, Jesus. irmãos, pela acolhida aqui, pelo carinho, viu, Eri, Naldo, ajudando a gente aqui. Missionária Melissa também, por Amém. complementar a palavra de uma forma tão maravilhosa, né? E você, meu irmão, faz a sua lista, tenha foco, tenha um alvo, sabe? Faz né? Faz como é que fala, o que a gente faz no final do ano, missionária Melissa? Quando eu trabalhava no banco, a gente fazia, tinha um dia que a gente não trabalhava, ficava tudo fechado, e a gente fazia faz, Retrospectiva? sabe? Faz uma retrospectiva, um balanço, né? Como foi meu ano e vou procurar melhorar no próximo ano. E põe alvos, põe data, escreve lá os seus pedidos, né? Que nem a gente fez a campanha maravilhosa, né? Eu tenho alvo em Jesus Cristo, né? Então, tenha alvos para esse próximo ano, ore em cima deles e vai lá ticando ao longo do ano, conforme for acontecendo, porque o Senhor nos quer para cima e avante, sempre andando para frente e feliz, né? Então, que você tenha um feliz 2025, abençoado para você e sua família, e receba muita coisa boa de Deus que vai estar chegando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade, que o Senhor possa fazer muito mais nas nossas vidas no próximo ano, em nome de Jesus. Amém. Feliz 2025, queridos. Deus Amém, irmãos. abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Paz, Senhor.